O sangue que parou de fluir, o milagre de Fernanda na congregação cristã no Brasil. Fernanda tinha apenas 23 anos quando os primeiros sinais apareceram. Era uma jovem cheia de sonhos, cursava o 3º ano de enfermagem, trabalhava como auxiliar em um pequeno hospital da periferia de São Paulo e ajudava a mãe viúva a criar os 2 irmãos mais novos. Mas tudo mudou numa tarde de março quando, após um turno exaustivo, notou manchas roxas espalhadas pelas pernas. Devem ser hematomas por causa do cansaço, pensou. Até que 2 dias depois, ao escovar os dentes, a gengiva não parava de sangrar. O sangue escorria sem controle, como se seu corpo tivesse esquecido como estancar. Os exames vieram rápidos e cruéis. Púrpura trombocitopênica idiopática, PTI, uma doença autoimune em que o sistema de defesa ataca as plaquetas, responsáveis pela coagulação. Os médicos foram claros. Sem tratamento, ela poderia ter hemorragias internas, derrames ou até morrer. As opções eram corticoides em altas doses, imunossupressores ou, em último caso, a remoção do baço. Fernanda ouviu tudo em silêncio, mas quando saiu do consultório, as lágrimas vieram sem aviso. Não era medo da morte, era o peso de ver a mãe chorar ao seu lado, sabendo que não tinham dinheiro para os remédios mais caros. O salário mínimo dela mal dava para as contas de casa. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de longa data, apareceu na porta com um prato de comida e uma pergunta simples. Minha filha, por que você não vai na igreja com Gozinha? Lá eles oram, e Deus ouve. Fernanda conhecia a congregação cristã no Brasil, o prédio modesto de tijolos aparentes, sem cruzes nem imagens, onde os irmãos se reuniam com bíblias na mão e hinos cantados só com vozes, sem instrumentos. Ela já tinha passado pela porta algumas vezes, mas nunca entrará. Oração não paga remédio, Dona Maria respondeu, secando o rosto. Mas a vizinha, uma irmã batizada há décadas, apenas sorriu. Oração move a mão de Deus, minha filha. E ele não cobra nada. No domingo seguinte, Fernanda entrou na CCB pela primeira vez. O cheiro de cera de assoalho misturado ao perfume suave das flores no altar a recebeu. As irmãs, com vestidos longos e cabelos presos, sorriam sem afetação. Os irmãos, de ternos simples ou camisas sociais, cumprimentavam com um aperto de mão firme. Não havia holofotes, nem telões, nem música alta, apenas o som das vozes unidas no hino Glória a Cristo Jesus, entoado com uma melodia que parecia vir do coração. Fernanda sentou-se no último banco, envergonhada por estar de jeans. Não sabia que o ideal era ir com roupas mais modestas, mas ninguém a julgou. Uma irmã ao seu lado, percebendo seu desconforto, deslizou discretamente um lenço limpo para ela enxugar as lágrimas que teimavam em cair. Quando o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, anunciou o momento das orações, Fernanda sentiu algo estremecer dentro dela. Irmãos, temos aqui entre nós uma visita que precisa de nossa intercessão, disse ele, olhando diretamente para ela, como se soubesse. Não era possível, ela não tinha dito nada a ninguém. Mas antes que pudesse reagir, as mãos começaram a se levantar. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos de pé em silêncio por alguns segundos, até que uma irmã à frente iniciou uma oração em voz alta. Senhor, tu que saraste os enfermos com uma palavra, olha para esta irmã que busca teu refúgio. Dá-lhe fé, Senhor. Dá-lhe cura. Fernanda não sabia orar direito. As palavras engasgavam em sua garganta. Mas quando o ancião colocou a mão em sua cabeça e disse em nome de Jesus, seja curada, ela sentiu uma paz tão profunda que por um instante esqueceu da doença. Os dias seguintes foram de luta. Os corticoides faziam seu rosto inchar, o cansaço era constante, e as plaquetas insistiam em cair. Mas Fernanda voltou à igreja. Dessa vez não como visitante, mas como alguém que precisava se agarrar àquilo que não entendia, mas sentia. As irmãs a abraçavam, os irmãos liam salmos com ela, e o ancião, após cada reunião, perguntava, como está sua fé, minha filha? Ela respondia com honestidade, fraca, irmão. Mas estou aqui. Até que veio a reunião de oração de quarta-feira. Fernanda já estava fraca demais para trabalhar. A mãe, desesperada, tinha pedido emprestado dinheiro para comprar mais uma caixa de remédios. Mas naquela noite, enquanto os irmãos cantavam Jesus, tua graça me basta, algo mudou. O ancião pediu que todos se ajoelhassem. Vamos clamar a Deus pela cura de nossa irmã Fernanda, disse. E então, uma a uma, as vozes se elevaram. Não eram gritos nem palavras ensaiadas, eram súplicas simples, como a de um filho falando com o pai. Senhor, tu és o médico dos médicos, ouvia-se. Se a tua vontade, restaura seu sangue. Fernanda fechou os olhos. E então, como um fio de luz em um quarto escuro, veio a certeza, Deus está aqui. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com uma estranha sensação de leveza.
Não doía nada. Ao se levantar, notou que as manchas roxas em suas pernas estavam mais claras. Correu para o banheiro. Ao escovar os dentes, nenhum sangramento. O coração disparou. Não podia ser, mas era. O exame daquele dia confirmou. Plaquetas em 150 mil, o normal varia entre 150 mil e 450 mil. Uma semana antes, estavam em 12 mil. Os médicos incrédulos pediram novos testes. Os resultados se repetiram. Isso não tem explicação médica, disse a hematologista, olhando para os papéis. Fernanda sorriu. Tem sim, doutora. Deus me curou. No domingo seguinte, Fernanda estava de pé diante da congregação, dando seu testemunho. Vestia um vestido simples azul marinho, emprestado por uma irmã. Suas mãos não tremiam mais. Eu vim aqui sem fé, só com medo. Mas os irmãos me ensinaram que Deus não olha para nossas roupas, nem para nossas palavras bonitas. Ele olha para o coração. E quando a gente se humilha, ele age. O ancião, com os olhos brilhantes, acrescentou: este milagre não é para a glória de homem algum, mas para que todos saibam, onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus está no meio deles. E então, como era costume na CCB, todos se levantaram para cantar o hino a Jesus, nosso Salvador, enquanto Fernanda, agora uma irmã batizada nas águas daquela mesma igreja, sentia o peso da doença se dissolver na gratidão. A lição que ficou. Anos depois, já formada em enfermagem e trabalhando em um hospital público, Fernanda costuma dizer aos pacientes desesperançados: a fé não é a ausência de medo. É a certeza de que mesmo no escuro, Deus está segurando sua mão. Ela nunca esqueceu a simplicidade daquele lugar, os bancos de madeira, os hinos sem acompanhamento, as mãos calejadas dos irmãos que oraram por ela. Aprendeu que milagres não são espetáculos, são respostas de um Deus que se importa com os detalhes. E toda vez que passa pela porta da Congregação Cristã no Brasil, Fernanda lembra: a cura veio, mas a maior bênção foi encontrar um lar onde a fé é viva, a doutrina é pura, e o amor é de verdade. Naquela mesma congregação, anos depois, uma jovem mãe chamada Mariana enfrentava uma batalha silenciosa. Seu filho, Pedro, de apenas 3 anos, nasceu com uma doença rara que afetava seus pulmões. Os médicos davam poucas esperanças, e as contas do hospital consumiam tudo que o marido, um operário honesto, conseguia juntar. As noites eram longas, marcadas pelo choro abafado de Mariana enquanto pedia a Deus uma saída. Foi numa tarde de domingo, quando já não tinha mais forças para esconder o desespero, que ela entrou na igreja com Pedro nos braços. Não precisou dizer nada. As irmãs, com seus vestidos simples e sorrisos acolhedores, já sabiam. Uma delas, a irmã Clara, que havia perdido um filho anos antes, aproximou-se e sussurrou: Deus não esquece das mães, minha filha. Ele ouve cada lágrima. Naquela noite, durante a reunião, o irmão que presidia fez uma pausa no sermão e olhou diretamente para Mariana. Sem que ela pedisse, ele chamou os obreiros à frente. As mãos se uniram sobre a cabeça de Pedro, e as vozes subiram em uma só oração: Senhor, tu que curaste os enfermos e enxugaste lágrimas, toca neste menino. Não pelo que merecemos, mas pela tua misericórdia. Pedro, que mal conseguia respirar sem o aparelho, começou a se mexer nos braços da mãe. Primeiro foi um suspiro mais longo. Depois, um movimento dos dedinhos como se quisesse alcançar algo. Os irmãos continuaram orando, e então, algo que os médicos disseram que nunca aconteceria, o pequeno abriu os olhos claros e brilhantes e sorriu. Não era um sorriso fraco de quem lutava para viver, mas um sorriso cheio, de quem acabará de receber um presente. Os exames na semana seguinte deixaram os médicos atonitos. Os pulmões de Pedro estavam limpos, como se a doença nunca tivesse existido. O médico que o acompanhava, um homem cético, apenas balançou a cabeça e murmurou: isso não tem explicação científica. Mariana sorriu e respondeu com calma: mas tem explicação espiritual, doutor. Deus ainda faz milagres. Hoje Pedro tem 8 anos, corre pelo pátio da igreja nas festas das crianças e adora ajudar a distribuir os pães na ceia. Mariana, que antes mal conseguia sair de casa, agora visita outras mães no hospital, levando não só palavras de conforto, mas também o testemunho de que a mesma fé que moveu montanhas na Bíblia ainda opera hoje, especialmente nos lugares onde o amor é sincero e a oração é feita com o coração. E assim como Fernanda, Mariana aprendeu que na congregação cristã no Brasil não se encontra apenas cura para o corpo, mas um refúgio para a alma. Um lugar onde as dores são compartilhadas, as vitórias são celebradas em conjunto, e cada milagre, por menor que pareça, é um lembrete de que Deus nunca abandona os seus. Na mesma igreja onde Pedro brinca hoje, uma jovem chamada Ana Clara chegou há 2 anos arrastando mais do que apenas o cansaço do trabalho.
Ela trazia consigo um peso invisível, a depressão, que a fazia acordar com o peito apertado e a esperança sumida. Os remédios ajudavam um pouco, mas era como tapar o sol com a peneira, o vazio sempre voltava. Até que num domingo qualquer, enquanto ouvia o coro cantar Deus é fiel, ele não falha, algo dentro dela estremeceu. Não foram palavras bonitas, mas a certeza de que naquele lugar, entre irmãos que nem conhecia direito, ela não estava sozinha. Ana Clara começou a frequentar as reuniões de oração das mulheres. Não falava muito, só ouvia as irmãs contarem suas lutas e como Deus as livrara. Até que uma noite depois de um culto, a irmã Luzia, aquela que sempre tinha um abraço apertado e um versículo na ponta da língua, se aproximou e disse: "Filha, Deus não te criou para viver assim. Ele quer te dar uma alegria que nenhum remédio pode comprar." Naquela hora, Ana Clara chorou como não chorava há anos. E quando a irmã Luzia orou por ela, impôs as mãos em sua cabeça e pediu a Deus que tirasse aquela nuvem escura, algo mudou. Não foi de um dia para o outro. Mas aos poucos, Ana Clara começou a perceber as pequenas coisas: o cheiro do café depois da reunião, o sorriso da criança que lhe ofereceu um desenho no culto infantil, a paz que vinha quando lia salmos antes de dormir. Um mês depois, ela mesma se surpreendeu ao cantar no coro, com a voz firme e o coração leve. Hoje, Ana Clara é quem acolhe as novas irmãs que chegam com o olhar perdido. "Eu sei como é se sentir no fundo do poço", ela diz, "mas também sei que Jesus desce lá para nos tirar. Basta estender a mão." E assim como Pedro, como Mariana, como tantos outros, Ana Clara descobriu que na congregação cristã no Brasil os milagres não são só para os que têm doenças no corpo, mas para os que têm feridas na alma. Porque ali, entre hinos e orações, Deus não só ouve, Ele age. E cada vida transformada é uma prova de que, quando o povo de Deus se une em fé, até as trevas mais profundas têm que recuar. Porque milagre não é só o que a gente vê. Às vezes é a força para levantar da cama, a coragem para perdoar, a paz que chega sem aviso. E na CCB, esses milagres acontecem todo dia, quietinhos, no coração de quem acredita. Naquele mesmo domingo à noite, enquanto as irmãs se despediam com abraços apertados e sorrisos de quem já não carregava mais o mesmo peso, Ana Clara sentiu algo diferente no ar. Não era só o cheiro do café que as irmãs serviam depois do culto, nem o som dos passos apressados das crianças correndo para pegar os últimos pãezinhos. Era uma presença, uma certeza de que ali, entre aquelas paredes simples, Deus estava trabalhando em silêncio, como um oleiro que molda o barro sem pressa, mas com propósito. Ela lembrava do dia em que havia entrado naquela igreja pela primeira vez, arrastando os pés, com a alma tão vazia que até o ar parecia pesado. As irmãs não a conheciam, mas a receberam como se soubessem exatamente do que ela precisava: um lugar no banco, um lenço para enxugar as lágrimas que teimavam em cair, e uma oração sincera daquelas que não têm palavras bonitas, só dor e fé misturadas. Agora, meses depois, era ela quem estendia a mão para outras mulheres que chegavam com o mesmo vazio nos olhos. Como a Dona Maria, que perdeu o filho em um acidente e não conseguia mais dormir sem ouvir os hinos da harpa. Ou como a Giovana, jovem demais para tantas cicatrizes, que encontrou na CCB não só um refúgio, mas uma família que não a julgava pelo passado. E tinha o irmão Carlos, um homem de poucas palavras, que por anos carregou o vício como uma cruz invisível. Até que uma noite, depois de um culto onde o evangelista falou sobre a libertação que vem de Deus, ele se ajoelhou no altar e chorou como uma criança. Não foi um grito, não foi um espetáculo. Foi um suspiro profundo, como se algo dentro dele tivesse se partido para dar lugar a uma paz que não vinha deste mundo. Hoje ele é um dos primeiros a chegar para ajudar a arrumar as cadeiras, e seu sorriso, antes raro, agora ilumina até os dias mais cinzentos. Ana Clara aprendeu que na CCB os milagres não chegam com trombetas. Eles vêm no detalhe, na irmã que liga só para dizer "estou orando por você", no irmão que divide o pouco que tem sem esperar nada em troca, na criança que, mesmo sem entender tudo, levanta as mãozinhas para louvar e faz os adultos lembrarem que a fé pode ser simples assim. E tinha os casos que até os mais céticos não conseguiam explicar, como o do menino Lucas, que nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Os pais, desolados, levaram-no à igreja não pedindo milagre, mas força para aceitar. As irmãs oraram, os irmãos jejuaram, e semana após semana, os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Hoje, Lucas corre pelos corredores da congregação, e os médicos só balançam a cabeça sem palavras. Isso não é sorte. Isso é Deus, Ana Clara costumava dizer para quem duvidava, porque ela sabia. Ela tinha sido uma daquelas que achavam que a vida não tinha mais jeito, que as feridas eram profundas demais, que o perdão era impossível, que a alegria era só para os outros.
Mas ali, entre aquelas pessoas que não tinham nada de especial a não ser um coração disposto a crer, ela viu que Deus não escolhe os perfeitos. Ele escolhe os que estão dispostos a se deixar transformar. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida que se levantava das cinzas, a CCB continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível se torna possível não pela força dos homens, mas pela graça de um Deus que ainda hoje faz milagres. Não para ser aplaudido, mas para que seus filhos saibam que não importa quão escura seja a noite, a luz sempre encontra um jeito de entrar. Era uma quarta-feira como outra qualquer no bairro simples da periferia, onde as casas se apertavam umas contra as outras e o cheiro de terra molhada depois da chuva ainda pairava no ar. Mas para Dona Maria, aquela noite seria diferente. Ela tinha arrastado os pés até a igreja mais uma vez, não por fé, mas por teimosia, ou talvez por um último fio de esperança que ainda não tinha se rompido de vez. Sua filha, a caçula, estava há 3 dias sem conseguir andar. Uma dor misteriosa nas pernas a deixará imóvel, e os médicos, depois de exames e mais exames, só balançavam a cabeça. Não sabemos o que é. Pode ser algo neurológico. Prepare-se para o pior. Dona Maria já tinha ouvido essas palavras antes. Quando o marido foi embora, quando o filho mais velho se perdeu nas drogas, quando a conta do aluguel atrasava e o prato de comida ficava pela metade. Sempre o prepare-se para o pior. Mas naquela noite, enquanto seguirá a multidão rumo ao templo da CCB, algo dentro dela sussurrou, e se desta vez for diferente? O culto já tinha começado quando ela entrou, apoiando a filha nos braços, o rosto da menina contorcido de dor. Não houve alarde, não houve olhares de pena demorados. Apenas mãos que se estenderam para ajudá-las a se sentar, um lenço emprestado para enxugar as lágrimas que Dona Maria nem sabia que estavam caindo. E então o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não desistiu quando todos disseram que não tinha mais jeito, disse o pastor, olhando direto para os olhos de Dona Maria, como se só ela estivesse ali. Ela acreditou que para Deus não existe sem jeito. Foi quando a menina, até então quieta, murmurou: "Mãe, eu quero ir lá na frente." Dona Maria quase riu. Como? Com aquelas pernas que não respondiam? Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, 2 irmãs da igreja já estavam ao seu lado, ajudando a levantar a criança. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi um calor que começou nos pezinhos da menina e subiu como uma onda, fazendo com que ela, de repente, mexesse os dedos dos pés. Dona Maria segurou a respiração. A menina tentou se levantar, e conseguiu. Primeiro um passo trêmulo, depois outro e outro, até que ela estava correndo, rindo nos braços da mãe, enquanto a igreja inteira explodia em lágrimas e louvor. Os médicos nunca encontraram explicação. Os exames seguintes não mostravam nada de anormal. Mas Dona Maria não precisava de explicações. Ela já tinha visto com seus próprios olhos, onde a medicina dizia: "Não tem jeito", Deus dizia: "Eu ainda tenho um plano." E ali, entre aquelas paredes simples, pintadas com as mãos dos próprios irmãos, ela entendeu que milagre não é só a cura do corpo, é a certeza de que, não importa o tamanho da tempestade, há sempre uma mão estendida para nos puxar para fora das águas. Na semana seguinte, Dona Maria voltou à igreja. Desta vez não por teimosia, mas por gratidão. E trouxe consigo não só a filha curada, mas também o filho que há anos se afastara, envergonhado de suas escolhas. Porque ela tinha aprendido que na CCB não havia espaço para vergonha, só para renovação. Não havia lugar para desistência, só para recomeço. E assim como tantas outras histórias que ninguém ouve falar nos jornais, mas que ecoam nos corações daqueles que creem, mais um milagre foi escrito. Não com tinta, mas com lágrimas de alegria. Não para ser contado como lenda, mas para ser vivido como prova de que quando Deus age, até o impossível se curva. O milagre se completou quando, meses depois, a médica que atenderá Ana, a mesma que dissera: "Não há mais o que fazer", encontrou a família no corredor do hospital. Dona Maria, agora com os olhos brilhando mais que o sol da manhã, apresentava a filha, saudável, correndo pelos jardins. A profissional, atônita, revisitou os exames, os laudos, as datas, e então, com as mãos trêmulas, sussurrou: "Isso não é medicina. Isso é algo maior." Ana, sorrindo, segurou sua mão e disse: "É sim. É amor que não desiste." Naquele instante, até a ciência, tão acostumada a respostas, se curvou diante do mistério. Não para negá-lo, mas para reconhecer que há forças que tecem a vida além dos laboratórios. Dona Maria, observando a cena, entendeu que o verdadeiro milagre não era apenas a cura de Ana, mas a restauração de tudo que estava quebrado. O filho que voltou para casa, o coração que reaprendeu a confiar, a fé que se tornou âncora.
Reflexão final. A vida nos ensina que as tempestades não pedem permissão para chegar. Mas e se no meio do caos, a maior prova de milagre não for o mar que se acalma, mas a coragem de continuar remando, mesmo quando as ondas escondem o horizonte? Deus não promete ausência de dor, mas presença no deserto. E às vezes seu silencioso "eu estou aqui" é mais poderoso que qualquer trovão. Lição de vida. Milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas. São sementes plantadas na escuridão que brotam quando menos esperamos, na paciência de uma mãe que ora, no perdão que reconstrói laços, na comunidade que abraça sem julgar. A CCB não era o endereço do milagre. Era o lugar onde Dona Maria aprendeu que a fé não é esperar Deus mudar a tempestade, mas confiar que Ele a atravessará com você. E assim, entre risos de crianças no pátio da igreja e o cheiro de café na cozinha de Dona Maria, a história não terminou. Porque milagres verdadeiros não têm ponto final. Eles se multiplicam, como pão partido entre mãos que creem.